Hoje o nosso tema é revisão previdenciária da vida toda, revisão da vida toda, com a minha colega de conselho da seccional da OAB do Rio, professora Suzani Ferraro, que vai falar, explicar e vai estar aqui disponível para você fazer perguntas depois. É um prazer grande em receber a Suzani Ferraro aqui, mas antes disso eu quero de passar a palavra para ela, quero lembrar ao vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares, que está quase chegando aí. Negros Online no ar, com a revisão da vida toda, Suzani Ferraro. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você vai nos assistir. Quero aqui, primeiramente, agradecer o convite ao programa, né? Ao produtor do programa, Carlos Xavier. Quero agradecer o convite aqui ao meu querido amigo Humberto Adame, né? Um dos ativistas da área desse movimento negro, um dos maiores ativistas do movimento negro que eu conheço, né? Uma pessoa atuante e resiliente aqui na área. Hoje aqui a gente vai debater um pouquinho sobre direito previdenciário, né? E falar dessa revisão que está mexendo com o Supremo Tribunal Federal, aí deixando grandes dúvidas aí para os aposentados e pensionistas. Muito obrigada. Olha só, Suzani Ferraro, a gente tem um evento muito em breve na UAB do Rio de Janeiro sobre direito previdenciário e reparação da escravidão, que está meio entrelaçado, mas hoje nós vamos falar sobre a revisão da vida toda. Me explica, como se eu tivesse 3 anos, o que é a revisão da vida toda, professora Suzani Ferraro. Bom, gente, revisão da vida toda. Na verdade, eu utilizo muito a terminologia revisão da regra da norma mais favorável. Na verdade, a revisão da vida toda é uma revisão que está sendo feita na renda mensal inicial dos benefícios, tendo em vista a mudança da regra lá em 1998, na emenda 20, e que, por algum descuido, podemos dizer assim, né? A Previdência Social ela não aplicou a regra, aplicando apenas a regra de transição. Significa isso? Mais um minutinho para eu explicar. Quando veio a emenda 20, a regra do cálculo do benefício foi alterada para a revisão de toda a vida contributiva do segurado. Mas tinha uma regra de transição para aqueles que já estavam no sistema, que era uma regra em que o cálculo só pegava de um período, de 94 para cima. Então, o que o INSS fez? Em vez dele aplicar a regra, que era a revisão da vida toda, ele aplicou a regra de transição para todos os segurados indistintamente, o que causou prejuízo, tendo em vista que muitos segurados que já tinham tempo, já estavam quase no período de se aposentar, tinham contribuído com valores altos antes de 94, e esses valores não entraram no cálculo, no período básico de cálculo. Por isso, o valor inicial deles foi reduzido. Em função disso, refazer esse cálculo da vida toda para aumentar o valor do segurado. Suzani, me explica o seguinte: qual é a prescrição, ou seja, o marco da contagem do tempo para o direito não existir, que é aplicável a essa situação da revisão da vida toda? Adame, a gente tem um instituto que foi uma alteração que teve na lei previdenciária em 1997 e criou um instituto da decadência.
de 10 anos para a revisão da renda mensal inicial do benefício. Esse instituto, na época, foi muito discutido, porque, na verdade, o direito previdenciário, o direito inerente do cidadão, na verdade, ele nunca prescreve. Teve muita discussão que não havia de se aplicar a decadência, mas nós fomos voto vencido. Esse tema foi para repercussão geral, e, enfim, foi instituído a decadência, que é no artigo 103 da Lei 8.213, e todo segurado ele tem 10 anos para reclamar da renda mensal do seu benefício. A revisão da vida toda, ela justamente altera essa renda mensal. Então, por conta disso, a coisa fica um pouco... as pessoas não entendem, porque quem tem direito, quem se aposentou de 1999, quando a regra foi alterada, até 2019, antes da emenda 103, que é essa última emenda agora da Previdência. Isso é quem tem direito à revisão, quem tem o direito à revisão, mas quem tem direito a requerer, somente quem o faz quem se aposentou nos últimos 10 anos da data que ele requer. Então, se ele chega no meu escritório hoje, em novembro de 2023, ele tem que ter se aposentado a partir de novembro de 2013. Se ele se aposentou antes, ele tem o direito, mas não pode requerer. Pergunta de Às vezes, é a advogado. dúvida. A decadência, ela pode ser interrompida pelo protesto, protesto da prescrição, interruptivo da prescrição. Então, a gente pode fazer. Eu não sei ainda se eu tenho direito ou se eu não tenho, mas eu posso, desde já, viabilizar um protesto interruptivo da prescrição, que no caso é decadência, mas que serviria também para pelo menos ser mais um ano, né? Ou Na não? verdade, é tão engraçado, a gente termina atendendo tantos casos diferentes. Eu cheguei, é quase como você fazer duas ações iguais, caírem em duas varas diferentes, e um juiz entender de uma forma, outro juiz entender de outra forma. Essa semana eu tive isso aqui. Mas por que fulana ganhou e eu perdi? Porque caiu em varas diferentes e não Ah, são temas com súmulas vinculantes, não existe vinculação, e aí o juiz entende da forma da convicção dele. Na Previdência, só para dar um exemplo rápido, eu atendi 2 clientes que se aposentaram no ano de 2006. Só que um entrou com um processo administrativo em 2016, uns meses antes de completar a decadência. O outro não entrou com nenhum pedido. Resultado, o pedido administrativo não tinha até hoje sido julgado, então o pedido administrativo interrompeu a decadência. Então, esse segurado que teve o pedido administrativo, ele teve direito a eu entrar com a revisão judicial, porque ele interrompeu a decadência quando ele ingressou com o pedido administrativo. O outro segurado, ele não tinha nada que interrompesse essa decadência, e ele não teve direito. E aí ele fez a grande pergunta: doutora, como é que eu ia saber que o INSS tinha errado? esse é um grande problema. Então, na Esse é um grande dúvida, problema. é fazer uma petiçãozinha de interrupção da prescrição ou da decadência, mesmo que você não saiba se você tem o direito ou não, ou ainda não tem as contas, é uma medida viável, porque eu me lembro quando eu era advogado do Banco do Brasil, fiquei lá por 34 anos, e muitos dos direitos que o pessoal conseguia postergar para não entrar logo com a ação eram interrompidos mediante esses instrumentos de protestos judiciais de interrupção da prescrição. Isso se fazia muito na Justiça do Trabalho, É, por conta
por conta da prescrição mesmo, dos 5 anos. Que aí a pessoa perdia, né? Passava o tempo, ela só ia entrar quando saísse do banco e aí Às vezes, perdia. com 2 anos, o direito de trabalho naquela época, você tinha 2 anos para reclamar, para fazer a É, reclamação. mas você tem a prescrição das parcelas. Só dando um É, exemplo, eu fiz hora extra em 2018. Em sim, 2023, eu continuo na empresa, sim. mas o meu direito era 2018. Se eu só for entrar na justiça em 2025, e eu parei de fazer hora extra desde 2020, eu entro na justiça, mas os 5 anos eu não tenho direito. É, Então é a é prescrição complicado. parcial. É a É, prescrição parcial. Mas para interromper a prescrição total, tinha que ter esse. E era tinha que engraçado porque ter você tinha que fazer o ingressado. translado, tinha aquele. Era um processo, né? Aí você É, fazia a notificação e a gente recebia muito, guardava lá quando você fosse entrar com a reclamação. Mas você trouxe uma novidade aí, que é o pedido administrativo. Talvez fosse uma boa, todo mundo que já está beirando aí o tempo para fazer de 2024, já que a lei é de 2014 ou 2019, e dar entrada logo num pedido, num protesto de interrupção da prescrição administrativa e deixa lá guardado e interrompe por mas, 1 ano. mas Adame, o, essa ação, assim, eu atendo no meu escritório e a gente já está preparado, a gente faz o cálculo e já define se o segurado tem direito ou não em questão de 48 horas, Vou 24 horas, lá, 48 horas. vou lá então já para fazer Pode também vir. aí. E aí a gente já define e aí ele já sai daqui sabendo se ele vai ter direito ou não. Tá bom, pode marcar aí, vou agendar, eu vou aí pessoalmente isso aí. E o Xavier, aquele que nos dirige e nos assiste, juntamente com o Marcelo, mandou perguntar o seguinte: e quem pagou 20 anos também é feito um cálculo? Então, e a outra pergunta, então, quem entrou com pedido em 2023 não tem direito? Perguntas para a professora Suzane Quem, Ferraro. quem ingressou com pedido de aposentadoria, é isso? É, Não, porque não tem direito, porque a revisão da vida toda só tem direito quem se aposentou de 99 a 13 de novembro de 2019. Um dia, até 12, um dia que antecede a publicação da emenda 103 de 2019, a eu estou emenda nesse papo aí. constitucional previdenciária. Eu estou nesse papo que aposentei em 2014. Olha, E você está no Praça Dami, não está bobeira não, está beirando aí. vou já mandar aí já minha. Eu preciso mandar aqui documentos que eu preciso mandar para o escritório. Pois é, você precisa mandar. O que que o segurado tem que apresentar? O CNIS, que é aquele Cadastro Nacional de Inscrições Sociais, que é uma espécie de extrato profissional do segurado, do trabalhador, que lá tem todos os vínculos empregatícios dele, e aí a Repete o gente tem nome. Quinis. CNIS é CNIS, Cadastro Nacional de Inscrição Social. Esse Hum. Cadastro Nacional de Inscrição Social tem todos os vínculos empregatícios da pessoa, E eu desde consigo pegar no no meu aplicativo INSS, no do seu meu INSS. aplicativo. Você Ah, pega, está escrito assim, extrato de CNIS. Você hum. entra, pega o extrato, pede para baixar em PDF e manda para mim. É isso que eu vou Junto fazer. que, com a sua carta de concessão, que também você vai conseguir no aplicativo, e aí eu vou analisar. Por exemplo, Ah, se eu perceber que você tem algum vínculo anterior a 82, eu vou ter que te pedir outros documentos, porque o CNIS, ele só tem vínculos de 82 para cá. claro que tem. Em 82, eu. Antes, se você tiver antes de 82, você tem que mandar. Aí eu tenho que ir lá conversar com você, ver se foi contribuição através de carnê ou se foi através de carteira profissional. Aí eu vou Eu fui o precisar menor desses documentos. estagiário do Banco do Brasil, de 75 a 77. Olha só. É, mas estagiário, Mas tinha estagiário. contribuição.
Ah, tinha O Banco do Brasil contribuição? tinha. O tempo de menor também entrou. Uma briga danada. Ah, É, então precisa da carteira profissional, da cópia da carteira é, profissional. vamos arrumar tudo isso daí. Eu tenho a carteira profissional, porque a minha Que verdadeira aí, profissional foi o Banco do aí Brasil. o que que acontece? Não basta estar no prazo de decadência. Você tem que, o seu valor tem que dar positivo. O que dar valor positivo? O cálculo tem que ficar, sua renda mensal inicial tem que ficar maior da que você se aposentou. Porque pode dar menor? Eu mesmo faço a pergunta. Pode dar menor. Por quê? Porque se antes de 94 os seus valores eram baixos, quando a gente fizer a média da vida inteira, o seu valor na data da aposentadoria pode reduzir. Então, como eu disse, é o valor, o cálculo da norma mais favorável, eu não vou dar entrada para reduzir o seu valor, né? Claro. Então, nesses casos, não tem direito. É. Mas e outra coisa, uma dúvida. Eu tenho uma ação judicial. Aí, essa ação judicial vai alterar a minha média, que é aquela média para calcular a aposentadoria. Eu não sei quanto é agora. Eu vou receber ainda ações judiciais. Então, ela vai entrar futuramente, mas ela vai alterar a média lá atrás, quando for paga. E aí, como é que fica? Aí você tem que entrar com o pedido de revisão da vida toda para poder garantir aí a não decadência. Não, mas eu não sei ainda quanto é que vai alterar, porque Você ela pede para distribuir por dependência. não, agora eu posso fazer o meu cálculo da vida toda. Mas vamos dizer que eu tenha Ou pedidos senão judiciais. você É, pede, faz o pedido administrativo no site do INSS, que lá tem a possibilidade. É uma coisa muito. O INSS ele criou um link dentro do site para você requerer administrativamente, mas ele não faz a revisão. Esse é um dos argumentos do INSS para adiar essa revisão nos embargos de declaração, que ele diz que ele não tem estrutura física ainda, nem estrutura sistemática, tecnológica, para fazer a revisão. Tanto que o CJF, que é o Conselho da Justiça Federal, tem uma súmula já aprovada, mas que ainda vai publicar, falando que não há necessidade do prévio processo administrativo para você entrar na justiça. Por quê? Existe a súmula 350 do STF que exige, na área previdenciária, o prévio processo administrativo para depois você entrar no judicial. E caso da revisão da vida toda, essa súmula do CJF afasta essa exigência do prévio processo administrativo. A súmula do CJF ainda não foi publicada, mas já foi aprovada. Teve uma jornada de Seguridade Social no dia 23 de junho e essas súmulas foram aprovadas. Inclusive, no meu Instagram, eu tenho 6 lives, cada live eu falo, foram 55 súmulas aprovadas e várias sobre revisão da vida toda. E agora, para você suspender essa decadência, para você suspender a questão da decadência, você pode entrar com o processo administrativo, com o pedido administrativo como forma de interromper a decadência. Você pode fazer o pedido. mesmo que seja indefinido ainda o valor, você só faz um pedido para lá. Não, eles têm lá, se você entrar no meu INSS, entrar lá em serviços, nos serviços tem revisões, você clica em revisões e tem lá, revisão RVT. Eles não fazem, mas está lá. Você pode pedir. Então é Para isso. isso serve, para interromper a decadência. E mesmo que não tenha um objeto definido. Eu quero reclamar de alguma coisa. E Não, aí, você vai reclamar da revisão da vida toda. Você vai sim, mas requerer. Só que se o valor der menor,
eles não podem reduzir o seu valor, porque sempre isso hoje está na norma administrativa do INSS, Uma que é a benéfica. IN 128, o INSS sempre tem que aplicar a norma mais favorável. Mais favorável. Eu acho que foi muito esclarecedor. Aqueles que estão nos ouvindo podem depois mandar, primeiro se inscrever no canal da TV Zumbi dos Palmares, né, da Unipalmares. Fiquem sempre seguindo aqui para levantar o número de inscritos. Também pode fazer a avaliação disso daí e perguntar. Então, a revisão é só para quem se aposentou recentemente, até o ano de 2019 ou 2014? Olha, a revisão atualmente é para quem se aposentou a partir de 2014, né? Assim, não é que é só, é importante a gente usar as palavras corretas. Na verdade, só quem pode requerer hoje é quem se aposentou a partir de novembro de 2013 para cá. A cada dia que passa, você conta 10 anos. Pode requerer, né? O fato de você ter direito não significa que você pode requerer. Então, só pode requerer por conta do requisito previsto em lei, que é a decadência. Definindo e repetindo o que você já mencionou, a revisão é só para quem pediu aposentadoria a partir de 2013, correto? Que é o ano da PEC. Só pode requerer, sim. Se você abrir qualquer site, eles vão dizer que é de 99 a 2019. Quem tem direito, mas só quem pode requerer é de novembro de 2013 para cá. Então, é isso aí. Eu penso que a gente esclareceu todas as dúvidas sobre esse tema que o Negros Online aborda hoje, falando com a professora Suzani Ferraro, uma especialista sobre o tema e que eu tenho, como eu já disse no início, o prazer de ser colega no Conselho Seccional da OAB do Rio de Janeiro. Nós temos um evento muito importante em breve, que é o evento sobre direito previdenciário e reparação da escravidão, onde nós vamos revolver toda essa massa da questão previdenciária, de quem tem direito, quem não tem direito, de quem é mais beneficiado e quem não é, com a questão da reparação da escravidão. Eu quero agradecer, então, a Suzani Ferraro pelo tempo e o prazer que me dedicou aqui e deixo as últimas palavras aí. Gente, eu quero agradecer ao Xavier, agradecer o Madame, que é o querido. A gente vai trabalhar essa questão da reparação da escravidão, que é realmente o trabalho do Adame é fantástico, né? Quero deixar aqui registrado. Acho que a gente vai ter um congresso também, um congresso de direito previdenciário do Rio de Janeiro, onde o doutor Adame vai participar conosco, lá da abertura, né, do evento, para abrilhantar a abertura do evento. Será 7, 8 e 9 de dezembro, na sede da OAB-RJ. É um evento que são 3 dias de congresso com palestrantes de todo o Brasil. E sempre muito cheio. É isso aí. Suzani, um beijo. Beijo, beijo, Outro beijo. Tchau. beijo, tchau.